Esta é a terceira aula do curso de perito judicial. Certamente, esta é a aula que contém o assunto mais desejado de todo o curso: como ser perito judicial. É claro que o curso inteiro é riquíssimo de informações e os conceitos apresentados neste curso todo são de vital importância para aqueles que desejam exercer esta atividade junto ao judiciário. Ainda assim, sabemos que tudo começará com a nomeação do juiz. Mas para que isso aconteça, é necessário realizar alguns passos e seguir corretamente os procedimentos, os quais serão apresentados nesta aula. Em adição, apresentará os princípios, prazos que devem ser seguidos antes, durante e depois da realização da perícia judicial. Aquele que não seguir os prazos poderá ser substituído e sofrerá sanções previstas em lei. Todos os prazos estão estabelecidos em vários artigos do Código do Processo Civil e serão apresentados nesta aula. Dessa forma, preste atenção ao procedimento e aos prazos que devem ser seguidos para continuar sendo perito judicial. Boa aula! Vamos começar por como ser perito ou perita. Ótimo, estava esperando por isso. Vou mostrar 5 passos interessantes nesse assunto de como ser perito judicial. O primeiro passo é ser legalmente habilitado. Lembrando, o juiz nomeia como perito um profissional legalmente habilitado. Nesse sentido, é fundamental e essencial ter o conhecimento técnico ou científico demandado. No caso de corretores de imóveis, é necessário que tenha feito curso de técnico em transações imobiliárias e, além disso, também saiba como emitir um parecer técnico de avaliação mercadológica. É por isso que o COFES e os CRECES incentivam fortemente que os corretores de imóveis participem de cursos sobre avaliação imobiliária reconhecidos pelo COFES. Mas só isso não basta. É preciso ser e estar legalmente habilitado a exercer as atividades que serão exercidas enquanto perito. Portanto, deve-se responder aos quesitos legais para exercer essa atividade. Em outras palavras, os corretores de imóveis precisam estar devidamente inscritos no CRECE das regiões em que atuem. Devem estar plenamente ativos, em dia com suas obrigações pecuniárias, financeiras e legais, ou seja, a ausência de penalidade disciplinar imposta pela entidade. Outra coisa importante: você se lembra que a Resolução COFES 1066 e o Ato Normativo COFES 001 de 2011 deixam bem claro que o selo certificador somente pode ser obtido por corretores de imóveis inscritos no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Portanto, para que o PITAM, que será entregue ao juiz como laudo pericial, tenha o selo certificador, é preciso que os corretores de imóveis respondam a mais esse pré-requisito quanto a estar legalmente habilitado, que é ter o seu número de CNAE. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Está bem claro para mim o que é necessário para estar legalmente habilitada para ser nomeada perita. Ótimo! Então vamos para o segundo passo, que é o cadastro do tribunal. O juiz nomeia perito um profissional legalmente habilitado, devidamente inscrito em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Entenda que cada tribunal mantém um cadastro próprio e independente. Aliás, tem tribunais que nem têm um cadastro unificado, e sendo assim, cada vara tem o seu cadastro independente. Isso varia muito. O importante é saber que existe um cadastro e que você deve estar nessa lista para que o juiz possa fazer a nomeação. A bem da verdade, não é obrigatório, porque na ausência de profissional nesse cadastro que tenha o conhecimento técnico demandado, o juiz poderá buscar esse profissional. Por outro lado, é mais prático para você e para o juiz que seu nome esteja nesse cadastro. Ao meu ver, foi por isso que o cadastro foi criado. É uma lista dos profissionais que podem ser peritos, uma vez que para estar nesse cadastro é necessária a apresentação de uma série de documentos que qualificam o profissional.
É óbvio que quase que sempre é feita uma consulta direta a conselhos de classe e que esse cadastro está sujeito a avaliações e reavaliações periódicas. Entendi. Mas você sabe me dizer que documentos eu tenho que apresentar? Isso também varia de tribunal para tribunal. Contudo, o mais comum é que peçam os seguintes documentos: requerimento de inscrição preenchido, que você pega no próprio tribunal, foto 3x4, currículo recente e, claro, assinado, CPF, PIS/PASEP ou NIT, carteira do Conselho de Classe, que para os corretores de imóveis é o CRECE, certificado de especialização na área de atuação, se for o caso. Para corretores de imóveis é o certificado do curso de avaliação imobiliária e o certificado de inscrição no CNAE. Comprovante de endereço atualizado, basta uma conta de consumo como água, energia elétrica ou telefone. Comprovante de conta corrente individual para crédito dos honorários, podendo ser a cópia do cartão do banco ou do cabeçalho de um extrato bancário. Declaração do órgão profissional em que estiver inscrito sobre a inexistência de penalidade disciplinar. Isso você consegue obter no CRECE, seja na sede ou em uma das delegacias. Declaração de inexistência de vínculo atual como perito do INSS. Declaração de contribuição previdenciária, INSS, se for o caso. Comprovante de cadastro do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, se for o caso. Certidão criminal negativa e declaração expressa na hipótese de relação de parentesco com o magistrado, servidor ou advogado com atuação na comarca em que pretende trabalhar, especificando-lhe o nome. Essa declaração de inexistência de vínculo atual como perito do INSS, você tem um modelo? Não tenho. Mas isso é muito simples. Basta escrever algo como eu, vírgula, seu nome completo, vírgula, seu CPF, RG, número do CRECE, endereço de domicílio, vírgula, declaro, sob as penas da lei, que não mantenho vínculo com o Instituto Nacional do Seguro Social, na condição de perito. Declaro também que está suficientemente esclarecido de que eventual falsidade nesta declaração configura crime de falsidade ideológica, previsto no Código Penal brasileiro, podendo ensejar a abertura do competente inquérito policial junto à Polícia Federal. E pronto. Simples assim? Sim, só isso. Podemos ir para o terceiro passo? Claro. Então, o primeiro passo é estar legalmente habilitada. Depois, eu preciso figurar no cadastro de profissionais legalmente habilitados do tribunal. E agora, qual o próximo passo? O terceiro passo é a sua apresentação, ou seja, fazer-se conhecida. A grande questão aqui é o que faz com que o juiz defina nomear este ou aquele profissional como perito no caso de ambos terem currículos similares. O tribunal pode até criar uma estrutura de rodízio, ou mesmo o juiz pode assumir esse procedimento, mas ainda assim não existe uma definição clara sobre isso. A nomeação está a cargo do juiz. Portanto, quero compartilhar contigo algumas sugestões para aumentar e potencializar as chances de conseguir a nomeação de perito. Primeiro, faça visitas às varas dos tribunais e converse pessoalmente com o juiz e ou com o diretor da vara. Tome muito cuidado para não ser inconveniente nem tomar o precioso tempo do juiz. Lembre-se que o juiz não está lá para falar contigo. Ao mesmo tempo, você deve demonstrar que está lá para ajudá-lo. Então, apresente seus conhecimentos de forma prática, sucinta e objetiva. Mostre laudos e ou pareceres que já tenha feito no passado para que o juiz possa perceber melhor sua competência. Aliás, deixe uma ou mais cópias de laudos ou de pareceres com o juiz. Não preciso nem dizer para que você escolha os seus melhores pitãs. Afinal de contas, a ideia é demonstrar alta competência e excelência. Ao demonstrar suas qualificações, deixe bem claro no que você poderá ajudar ou assistir. Entregue também o seu currículo e o cartão de visita. Além de tudo isso, minha última dica é que você se coloque à inteira disposição do juiz. E detalhe, mesmo que seja para uma conversa extraoficial, mesmo que seja para oferecer ajuda sem custo. Entenda, é comum juízes conversarem com experts. Sejam deles.
Tenho, então, que estabelecer um networking com os juízes para os quais pretendo ser perita. Entendi. É isso mesmo. Por outro lado, por favor, nunca, mas nunca mesmo, envie seu currículo por e-mail para um juiz com quem você nunca conversou antes. Você somente enviará o seu currículo por e-mail no caso em que o magistrado assim solicite. Tenha em mente, e isso é fundamental, de nunca gastar o tempo do juiz de forma demasiada sem propósito justificado. E mesmo que haja um propósito justificado, mesmo que seja algo extremamente bom e produtivo para o juiz, ainda assim, não gaste o tempo dele. Mantenha seu foco na objetividade e assertividade. Última dica do que não fazer. Nunca, de maneira nenhuma, fique fazendo constantes contatos para verificar oportunidade de nomeação para perito. Ficar cobrando ou implorando por uma oportunidade é muito inconveniente. Se o juiz ficar incomodado com o seu comportamento, você terá diminuído consideravelmente seu potencial de ser nomeada perita. Entendi e agradeço pelas dicas. Vou dar mais uma dica que eu julgo ser interessante. De certo, não é fundamental, mas pode ajudar um pouco mais. Eu disse para entregar seu currículo ao juiz. E de qualquer forma, você também deverá deixar seu currículo no tribunal para estar naquele cadastro. Então, aqui vão algumas dicas sobre um bom currículo para este caso especificamente. Portanto, estou falando de um bom currículo para o judiciário exclusivamente para essa questão de ser nomeada perita. Primeiro de tudo, seu currículo deve ser atrativo à leitura. Então não use letras muito pequenas e nem muito grandes. Fique no padrão de letra de um livro, por exemplo. Alinhe os parágrafos e as tabulações para ter uma apresentação visual harmônica. Cuidado com o tamanho do currículo, ou seja, com a quantidade de páginas. Eu já vi currículos com mais de 8 páginas. De certo que é um currículo fantástico, mas a questão é, será que todas essas experiências são fundamentais para a atividade de perito? Então seu currículo não pode ser muito extenso, mas também não pode ser pequeno demais. Procure limitar entre 2 a 4 páginas. Outra coisa, liste as suas experiências que possam ser usadas para a perícia ou para a percepção de sua competência no assunto abordado na perícia. Por fim, inclua referências profissionais relevantes. Somente nomes de pessoas de destaque que possam dar aval quanto ao seu trabalho e seus conhecimentos. E quanto à foto? Coloco minha foto nesse currículo? Boa pergunta. Pelo que tenho visto, a maioria dos juízes não aprecia muito isso. Claro que tem alguns que gostam de ver quem é a pessoa. Enfim, minha sugestão é que não coloque a foto no currículo, mas coloque ao final uma cópia da sua carteira de corretora de imóveis, até como comprovante da habilidade legal. Na sua carteira, tem sua foto. Então, para aqueles que não gostam deste conceito de colocar foto no currículo, veja que você não colocou sua foto, e sim um documento necessário ao contexto desse currículo. Para os que gostam de que o currículo tenha foto, seu currículo, de alguma forma, terá sua foto. E assim, eu posso agradar aos 2 perfis de juízes. Gostei. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é ser perito ou ser perita. Depois do que já falamos, mais cedo ou mais tarde virá uma nomeação. Quando isso acontecer, temos que lembrar que o perito deve cumprir escrupulosamente o seu encargo. Tenha consciência de que o perito é um auxiliar da justiça e, portanto, deve desenvolver o seu trabalho com muita responsabilidade, mesmo porque já vimos os riscos disso. De toda maneira, sugiro que exerça a profissão com zelo, diligência, honestidade, dignidade, independência profissional e que guarde sigilo sobre tudo o que souber em razão do exercício de suas funções. Isso é muito importante. Outra coisa, o perito deve considerar a profissão como um alto título honorífico, sempre utilizando ciência e consciência. Em resumo, quando você for nomeada perita, não seja apenas alguém que vai fazer uma avaliação, mas seja perita. Percebe a diferença conceitual? Entendi. A ideia é dar o devido peso de importância a essa atividade, tal qual é o valor dela para o processo. Exatamente isso. Pode deixar. Para mim ficou bem claro. Ótimo. O passo seguinte a isso é replicar. Tenha
Tendo realizado a perícia, produzido uma prova pericial adequada, circunstanciada num exemplar laudo pericial, é provável que o perito seja chamado pelo mesmo juiz para atuar em outro processo. Replicar é reproduzir o mesmo sucesso do passado, agora numa nova unidade de tempo e situação. Também é comum que o resultado da atuação do perito seja de conhecimento de outros juízes de outras varas, provocando a possibilidade de novas nomeações. Replicar também é reproduzir o mesmo sucesso obtido no processo de uma vara, agora em outra vara. Para intensificar essa possibilidade de multiplicação de nomeações, a sugestão é compartilhar com outros juízes a satisfação ora obtida pelos juízes que realizaram nomeações anteriores. Quanto mais essa repercussão for positiva, tanto mais nomeações surgirão. E quando isso acontece, é sinal de que você está criando boa reputação, o que é excelente no judiciário. Na maioria das vezes, os juízes não permanecem por tempo alongado em uma determinada vara e, portanto, existe a possibilidade de, numa nova vara, o mesmo juiz continuar nomeando aqueles peritos que tenha confiança, desde que tenham a competência demandada. Isso significa que você poderá acompanhar o juiz sendo nomeada perita em outra vara. Isso é realmente interessante. Mas me diga, qual é o prazo para tudo isso acontecer? Não temos como pensar em algum prazo para esses passos, porque depende muito da quantidade de processos e da necessidade de se nomear peritos. Além disso, também depende de a oportunidade surgir e não é algo que se possa prever quando vai acontecer. O certo é que você deve estar preparada para tudo isso. Entendo. Você me conhece. Eu gosto de tudo muito bem agendado e por isso que fiz essa pergunta. Mas não tem problema. Eu vou fazendo a minha parte. É isso mesmo. Por outro lado, é importante que você tenha um bom controle sobre os prazos que você deve respeitar depois da nomeação como perito ou perita. Ah, sim. Isso é importante. Com certeza. E eu chamo sua atenção para isso, porque o perito pode ser substituído conforme estabelece o artigo 468 do CPC, quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. E não é algo que eu queira que aconteça comigo. Você pode me dar um resumo de todos os prazos que eu tenho que respeitar? Posso sim. Deixe-me adiantar que sempre que for ler algo referente a prazo no CPC, no Código de Processo Civil, em que a contagem seja em dias, somente serão considerados e computados os dias úteis. Isso está bem claro no artigo 219 do CPC. Portanto, desconsidere sábados, domingos e feriados. Tudo bem. Sempre em dias úteis. Também adianto, antes que você me pergunte, que os prazos, por mais rigorosos que sejam, podem ser dilatados. Também deve-se ter em mente que, conforme o artigo 218 do CPC, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, o que significa que ninguém vai ficar falando qual é o prazo. Como está em lei, parte-se do princípio que você já deve saber qual é o prazo. Somente quando a lei for omissa, ou seja, não tenha um prazo definido, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Contudo, quando não foi determinado prazo nem pela lei, tampouco pelo juiz, então o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte será de 5 dias. Portanto, eu sigo os prazos que estão no CPC. Se não estiver escrito, sigo o prazo que o juiz definir. Se ele não definir nada, o padrão fica sendo 5 dias. Em resumo, é isso. Lembre-se, isso está estabelecido no artigo 218 do CPC. Vou me lembrar disso. Tudo começa quando o juiz fizer a nomeação de perito. A contar dessa data, você terá 5 dias para apresentar proposta de honorários, currículo e contatos profissionais. Isso está descrito no artigo 465, parágrafo 2º do CPC. Por outro lado, caso você não possa fazer essa perícia, você tem 15 dias para apresentar sua escusa. Isso está descrito no artigo 157, parágrafo 1º.
Depois da nomeação do perito, as partes têm 15 dias para apresentar o impedimento ou suspeição do perito, a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos. E depois dessa data, as partes têm 5 dias para fazer manifestação quanto aos honorários do perito. A realização da perícia, propriamente dita, deverá ser feita no prazo que o juiz definir, conforme o artigo 157. Algumas vezes, o perito é chamado para responder a quesitos de esclarecimento nas audiências de provas orais, e essa resposta deve ser apresentada em até 15 dias, conforme estabelece o artigo 361. Se por algum motivo o perito for substituído e antes disso teve adiantamento de parte dos honorários, terá 15 dias para realizar a restituição desses valores, conforme o artigo 468, parágrafo 2º. A data de entrega do laudo pericial é fixada pelo juiz, conforme está estabelecido no artigo 471, parágrafo 2º. Veja que tanto o artigo 157 quanto este artigo 471 deixam claro que o prazo para terminar a perícia e entregar o laudo pericial é estabelecido pelo juiz. Assim como o prazo para a entrega do parecer técnico por parte dos assistentes técnicos também é fixado pelo juiz. Depois de entregue o laudo pericial, as partes têm 15 dias para se manifestarem. E se o assistente técnico tenha algum parecer técnico que conteste o laudo do perito, deverá entregá-lo em até 15 dias após o perito ter entregue seu laudo. Enfim, demais esclarecimentos por parte do perito deverão ser apresentados em 15 dias. Estes são os principais prazos que você deve colocar bastante atenção. Existem outros prazos, mas são questões bem pontuais dependendo de cada caso. Contudo, estes que eu acabei de mostrar são os mais criteriosos, pois se referem a situações que quase sempre vão acontecer. Ótimo, e está tudo na tabela. Que bacana. Assim fica mais fácil para consultar. Foi pensando nisso que montei essa tabela. Ótima ideia. Obrigado. O próximo assunto que eu quero abordar contigo é sobre a legislação. Neste ponto, faremos um estudo sobre o chamado CPC, ou seja, o Código de Processo Civil, Lei número 13.105, de 16 de março de 2015, que entrou plenamente em vigor desde o dia 18 de março de 2016. Acredito que vamos demorar um bom tempo nisso. Sim, vamos. É por isso que eu sugiro que deixemos isso para outro dia. Que tal? Por mim, tudo bem. Amanhã mesmo? Claro. Pode ser no primeiro horário? Assim teremos o dia livre para as nossas atividades. Perfeito. Combinado, então.